Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rubem de português. Estamos estudando para a Escola Municipal Maria Aparecida Martins Prado, MAMP, e para quem mais quiser estudar. O assunto de hoje é os tempos pretéritos do indicativo. A primeira coisa que tem que se entender é que pretérito significa passado. É um sinônimo para passado. Alguém, não sei quem, convencionou que vai usar a palavra pretérito em vez de passado. Mas é a mesma coisa. Só que convencionalmente nós vamos usar a palavra pretérito. Tá ok? Lá. Continuando aqui. Lembrando também que os verbos se flexionam, ou seja, dobram, de acordo com as desinências. Tá lembrado que é desinência? Se tiver em dúvida, é só olhar nas aulas passadas, a gente já estudou isto. É tranquilo. Só existem duas desinências. Aprender duas coisas é muito simples. A primeira desinência é número pessoal, ou seja, número singular plural, pessoal, primeira, segunda, terceira. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E desinência modo temporal. Modo é o modo que eu estou dizendo alguma coisa. Ou seja, se eu estou dando uma ordem, um pedido ou um conselho, é imperativo. Se eu estou em dúvida, não tenho certeza, é uma possibilidade, é subjuntivo. Agora, se eu estou afirmando, se eu tenho certeza, se eu estou indicando algo, é o indicativo. Então, e tempo é, no indicativo, são 6. Presente, futuro do presente, futuro do pretérito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. E neste momento estamos estudando os pretéritos. Então são 3 os de hoje. O pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Pretérito imperfeito. O que é algo imperfeito? Eu vou pedir agora aos senhores que deem uma pausa de alguns segundos e responda para si mesmo. O que é algo imperfeito? Pode olhar no dicionário se quiserem, mas acho que na cabeça dá para calcular. É coisa rápida, ok? E volte imediatamente. Imperfeito é algo que não acabou, que está sendo feito, que está se acontecendo até agora, né? Isso quer dizer que o pretérito imperfeito é uma ação que começou, mas pode estar continuando até agora. Tá? Veja o exemplo. Eu cantava quando era menino e eu canto até hoje. Cantava. Eu cantava quando era menino e canto até hoje. Então eu deixei de cantar? Se eu cantava, mas canto até agora. Perceba que cantava é um passado que não terminou. Portanto, o pretérito imperfeito indica algo que se fazia, mas que ainda pode estar fazendo. Por que é imperfeito? Porque é pretérito imperfeito. Porque o lugar de passado é onde? No passado. Esse passado não passou, está continuando até agora. Ele está imperfeito. O lugar de passado no passado, ele não parou. Né? Então, emprega-se pretérito imperfeito quando nos transportamos mentalmente a uma época passada. Estou lembrando de algo passado que naquela época era presente. Escrevemos o que naquela época era presente. Então, me volto para o passado, penso nele e descrevo aquilo que era presente. Interessante isso, né? É uma descrição de algo que era passado, como se naquele momento era presente. Veja essa fala de Machado de Assis. Eugênia cocheava, ou seja, mancava. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco eu cheguei a perguntar se ele machucou o pé. Ela não machucou o pé, ela era manca, ela cocheava. Então ela não deixou de cochear, porque não era um machucado. Era algo que era inerente, fazia parte dela, né? Resumindo, no pretérito imperfeito, a ação foi praticada, mas não foi finalizada. Eu almoçava quando Maria chamou para brincar. Almoçava.
Dá a entender que eu larguei a comida no prato e fui brincar. Eu parei o almoço no meio, não concluí o almoço, o passado não terminou, né? Eu achei mais interessante de brincar, não estava com muita fome, né? Então, pretérito imperfeito é aquilo que não acabou. Agora, o pretérito perfeito, né, é o contrário. O que é perfeito? Já deu para imaginar. Se imperfeito é o que os seus concluíram, algo que não terminou. O pretérito perfeito é algo que terminou. Atenção ao exemplo. Eu cantei quando era menino, mas não canto mais. Dá para perceber que cantei deixou claro que é passado, já não volta mais, ele deixou de existir. Então eu cantei é pretérito perfeito, porque ele acabou. Eu cantei quando era menino. Hoje minha voz, ó, neca de pitibiriba. Ficou para trás o passado. Acabou, não continuando mais. Há um brasileiro de origem árabe, que já morreu há muitos anos, de origem árabe, que morreu muito tempo atrás, Manuel Said Ali. Ele disse o seguinte sobre os tempos pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Eu vou dar uma lida, tá? O pretérito imperfeito é o tempo da ação prolongada ou repetida com limites imprecisos, ou seja, não tem certeza, não está definido. Ou não nos esclarece a ocasião que a ação terminaria, ou nada nos informa quanto ao momento do início. O pretérito imperfeito é o tempo da ação prolongada ou repetida com limites imprecisos, ou não nos esclarece a ocasião que a ação terminaria, ou nada nos informa quanto ao momento do início. Agora, o pretérito perfeito, pelo contrário, fica e enquadra a ação dentro de um tempo determinado. Ela acontece, ela está clara. Começou aqui e terminou ali. Pronto, acabou. Isso é o pretérito perfeito. O tempo está determinado. De novo no Machado de Assis, em Memórias Póstumas Brás Cubas, Marcela teve, primeiro em silêncio indignado, depois fez um gesto magnífico. Tentou atirar o colar à rua. Eu retive-lhe o braço, pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Daí que eu dei umas ênfases em algumas palavras, todas essas são pretéritos perfeitos. Teve, fez, tentou, retive, pedi, fizesse, ficasse, sorriu, ficou. Vou ler de novo sem as ênfases, porque é bonita a frase. Marcela teve o primeiro um silêncio indignado, depois fez um gesto magnífico. Oh, tentou atirar o colar à rua. Vá! Eu retive-lhe o braço. Pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Ela, né, sorriu e ficou. Oh. Quem conhece esse livro entendeu as minhas ironias aqui. Recomendo muito que leia Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Resumindo, sobre o pretérito perfeito. A ação foi praticada e finalizada. Exemplo, Maria me chamou para brincar, mas primeiro almocei e só depois saímos para brincar. Né? Almocei. Primeiro almocei e depois vou brincar. Né? Tô com fome. Agora o pretérito mais que perfeito. Gente, resumindo clarissimamente, se o pretérito perfeito é um passado que terminou, o pretérito mais que perfeito é um passado de quê? De outro passado. Ele aconteceu antes de uma ação que já passou. É simples. Se perfeito é passado que passou, pretérito perfeito é passado de um passado que passou. Segundo a regra básica, esse tempo verbal é usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Assim, se o pretérito perfeito é algo que ficou para trás,
Um pretérito mais que perfeito é um passado de outro passado. Eu cantara quando adoeci. Além dessa possibilidade, há uma segunda hipótese, a qual determina que seu emprego cabe quando o fato é descrito comumente no passado. Há um texto de Machado, de Monteiro Lobato, que diz assim: nascera, vivera. Isso aqui só os verbos que eu vou destacar, tá ok? Nascera, vivera. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre a velha esteira e trapos imundos. Hoje não existe escravidão, mas naquela época, já alguns anos atrás, alguns séculos atrás, não chega a ser 2 séculos, infelizmente, mas nós já tivemos isso, né? Então, é algo que realmente acontecia no passado e hoje não acontece mais. Pode ser usado desses dois modos. Observe bem, o pretérito mais que perfeito não serve para substituir o pretérito perfeito. Cada qual tem seu valor e função próprios. Veja, eu cantara quando adoeci. Atenção na explicação. O sujeito ainda está doente? Eu cantara quando adoeci. Não, ele se curou. Adoeci é pretérito perfeito, ou seja, um passado que já passou, que já acabou, não continua mais. Então ele está curado. Mas a doença afetou a voz do sujeito. Quem veio antes, a doença ou a música? A doença veio depois. Ele cantara e adoeceu. Pois antes de adoecer, ele cantava. Então, cantar, né? Cantara é um passado de outro passado. Primeiro ele cantava e depois ficou doente. Cantar é passado e adoeci. Eu cantara quando adoeci. O pretérito mais que perfeito denota, ou seja, significa uma ação anterior a outra passada. Veja essa fala de Machado de Assis. No dia seguinte, antes de me recitar nada, explicou-me que só por motivos graves abraçara a profissão marítima. Resumindo, a ação foi praticada anteriormente a uma outra, também passada, antes de outra também passada. Vamos dar esse exemplo aqui de novo. Eu já almoçara quando Maria chegou. Ou, antes de me recitar, explicou-me que abraçara a profissão. Então, pretérito mais perfeito, um passado de outro passado. Tá ok? Gente, por enquanto é só isso. A aula é tranquila. Qualquer dúvida, pergunte. Pode perguntar, deve perguntar. Ok? Abraço, gente.